Não, Fred, compra Pique pra você jogar com seus amigos na terça-feira à noite. Aproveita, inclusive, que é feriado na quarta-feira, numa semana que finalmente não tem corrida, que você tá mais de boa, e pega pra jogar com eles até mais tarde. Fica jogando Pique com eles até umas 2 da manhã, porque quarta-feira não teve nenhuma notícia, não tinha nenhum rumor rolando de nada na segunda e na terça-feira, então quarta-feira de manhã não vai estar acontecendo nada. Por que você vai precisar acordar cedo, Fred? Fica jogando até mais tarde com eles Pique, pra vocês não conseguirem passar da merda da fase da montanha de neve, vocês ficarem presos lá todas as vezes e nunca conseguirem passar dela, mas pelo menos vocês se divertiram, vocês riram. E você pode dormir mais tarde. Quarta-feira, dia seguinte tinha a questão do feriado, então o pessoal podia ficar com você até mais tarde. Não vai ter nenhum problema. O que vai acontecer nessa quarta-feira de manhã? Não tem nenhum rumor de nada. A Fórmula 1, eu acho que ela acompanha a minha vida. Ela tem uma câmera em algum lugar desse quarto. Eu não descobri onde fica. Tem alguma câmera em algum lugar desse quarto que ela espera o dia que eu tô menos disponível possível pra lançar essas bombas, assim. Ela nunca acontece numa terça-feira, tipo ontem, que eu falei, ok, depois de 2 semanas de corrida seguida, eu vou tirar um dia pra não fazer nada. Por que não caiu ontem, que eu tinha o dia inteiro? Que eu fiquei jogando pique. Não, cai hoje. Cara, é inacreditável, mas caiu a bomba. A casa caiu, vivendo de aluguel, o que está acontecendo? Christian Horner demitido da eu ia falar da Racing Bulls, da Red Bull. O que aconteceu? Por que o Christian Horner foi demitido da Red Bull? O que está acontecendo? Por que assim, do nada? Isso porque não tinha nenhum rumor, não tinha nenhuma notícia falando sobre. Só caiu aqui, ó, demitido. E talvez isso não tenha sido necessariamente uma bomba, assim, uma surpresa. Até porque uma decisão dessas não acontece do nada. Não chega um dia o cara sentado lá, de uma empresa séria, e só chega e fala pro CEO de um dos braços da sua empresa e fala que está demitido. Isso aí já existia. E provavelmente o Christian Horner já sabia disso desde antes do GP da Grã-Bretanha. Por que eu tô falando isso? Eu sei disso? Não, eu não sei disso. Eu tava aqui na minha casa, eu não tenho como saber de nada disso. Eu sei disso porque numa das matérias escritas pelo The Race, pós essa demissão, o jornalista Gary Anderson, ele tava lá no final de semana do GP da Grã-Bretanha e ele topou com o Christian Horner em alguns momentos, né? Ele falou que topou em alguns momentos, tudo, enquanto fazia anotações sobre o final de semana, essas coisas, né? Tá fazendo o trabalho dele, basicamente. E ele percebeu que o Christian Horner tava mais bravo do que o habitual. Ele tava com uma cara meio fechada, meio que cortando as pessoas que tentavam falar com ele. Ele tava falando uma quantidade excessiva de palavrões. Tipo, sendo um cara extremamente mais grosso, um cara falando muito palavrão, sendo que ele, na matéria que ele escreveu pelo menos, disse que, principalmente ali na questão do privado e no geral, o Christian Horner não é um cara muito que costuma usar esse tipo de palavreado. E ele não entendeu o porquê, né? Ele só falou, sei lá, pô, deve ter acontecido alguma coisa na vida dele, sei lá, alguém tá doente, alguma coisa da família dele, né? A gente não sabe. Não, provavelmente ele já sabia da questão da demissão. Antes do final de semana da Grã-Bretanha. E ele ainda assim teve que trabalhar lá. Já sabendo que ia ser demitido, né? Um aviso prévio ali, basicamente. É tipo o seu chefe fala que você vai ser demitido, mas ainda pede pra você participar de uma reunião. E você tem que fingir que tá tudo bem ali, tá ligado? Pra você não fazer merda e ele inventar um motivo pra dar justa causa e aí não pagar o resto da sua rescisão, sabe? Mas provavelmente ele já sabia dessa demissão antes do GP da Grã-Bretanha. Agora, o grande problema de tudo isso é... essa demissão do Horner, ela já era premeditada. Era inevitável que isso fosse acontecer um dia. É óbvio que ele não ia ficar pra sempre na Red Bull, mas que isso tava beirando o vai acontecer já faz um tempo, especificamente 18 meses, que foi quando rolou aquela grande treta, a primeira grande treta, né? A primeira guerra mundial, a primeira guerra civil da Red Bull, que foi quando o Christian Horner supostamente teria sediado a colega de profissão, uma funcionária, colega de profissão não, né? Uma funcionária. Ela não era chefe de equipe, mas era funcionária do Christian Horner. E aquilo ali estourou uma bombinha interna. Porque já dizia que internamente já tinha um grande descontentamento da Red Bull e de como a Red Bull enxergava a sua filosofia. Porque recentemente, se você assistiu os últimos vídeos, eu trouxe um outro vídeo que eu falava que o Sérgio Pérez, ele comentava em relação ao Christian Horner sobre... quando foram contratar ele, o Horner foi bem franco com ele. Olhou na cara e falou: se eu pudesse, eu colocava só um carro no grid. As regras me obrigam a botar 2. Ia ser um ponto de discordância muito grande que havia internamente dentro da Red Bull. Basicamente, eles não era todo mundo dentro que concordava. Mas você não tinha muito como bater na tecla porque dava sucesso.
né? Na época que não tinha teto de gastos, o Vettel dominou o campeonato. Já com o teto de gastos, o Verstappen dominou, mas ao custo do segundo carro ser uma bomba de pilotar. Mas você tinha um piloto que ganhava o campeonato de pilotos. Mesmo que para a equipe o mais importante, no final, venha ali com o de construtores pela questão financeira. Mas você não podia negar que ele dava títulos para a equipe. Só que essa primeira bomba começou a ser um motivo para algumas pessoas mostrarem seu descontentamento e vazar. Vários engenheiros, vários funcionários da Red Bull começaram a pular fora do barco e ir para outras equipes. E o mais notável de todos, Adrian Newey. E essa foi uma perda gigantesca para a Red Bull. Uma perda gigantesca. A gente já tá vendo os resultados disso. O próprio Christian Horner falou, não, a gente não precisa do Adrian Newey. E é muita arrogância na Fórmula 1 você considerar que você não precisa de um projetista-chefe, especialmente de Adrian Newey. Como você não precisa do maior projetista da história da Fórmula 1? Você, tipo assim, não tô falando que você não pode construir carros vencedores sem ele. A gente tem várias provas disso. Mercedes construiu carros vencedores sem eles. A McLaren tá construindo carros vencedores sem eles. Ele não é o único capaz de construir um carro vencedor. Mas ele ainda é o Adrian Newey. É o cara que constrói carros vencedores há 30 anos, há 40 anos na Fórmula 1. Então, podia ter sido lidado de uma forma melhor, considerando que o Adrian Newey é sim importante pra Red Bull, e a gente tá vendo isso agora. O carro não é ruim, mas não consegue ser nem de perto aquele carro que era nas mãos dos projetos de Adrian Newey. Então até a gente pode esperar, né? Porque o Adrian Newey se deu bem nesse novo regulamento que a gente tá tendo desde 2022. Claro que vai mudar em 26, mas ele tá indo bem com esses carros de efeito solo. Então a gente pode esperar uma boa Aston Martin nos próximos anos. Agora, a perda do Adrian Newey foi algo muito sentido dentro da Red Bull. Eles nunca conseguiram digerir essa informação direito, e principalmente lá na cúpula dos cabeças da Red Bull, né, o colarinho branco, a maioria se tornou contra o Christian Horner e queria sua saída. Só que fica muito difícil você defender a saída de um cara que ainda traz sucesso, né? Porque isso tudo ano passado ainda, né? Essa timeline que eu tô contando pra vocês, Adrian Newey, tudo, essa pessoal ser contra ele, ano passado, 2023. Só que fica difícil você defender a queda de alguém que tá te dando um título de pilotos. Tipo, o cara foi campeão, beleza, tá demitido. Porque você ainda tinha pessoas lá dentro que defendiam ele. E essas pessoas provavelmente usavam esse argumento. Independente do que você acha dele, ele tá dando um título pra nós ainda. Aí chegou 2024. Que a Red Bull claramente não vai ganhar o título de pilotos nem de construtores. E o descontentamento interno, supostamente, agora, esse ano ficou mais claro, mas já se tinha esses rumores, tava no colo do Verstappen e do Jos Verstappen também, querendo ou não. O Max era uma das pessoas que não estava contente com o trabalho do Christian Horner. Especialmente pelas polêmicas, por todas as perdas que estavam sendo ocasionadas de dentro da equipe por conta dele. E esse seria alguns dos motivadores do Max estar supostamente procurando outras oportunidades fora da Red Bull. E todas essas brigas, todas essas pressões que o Jos Verstappen também vinha fazendo ali, aquelas rumores que saía dele brigando com alguém, do agente do Verstappen, né, dos empresários também estarem brigando com alguém lá dentro. E tudo isso é uma jogada da Red Bull para tentar manter o Max Verstappen. O que o Christian Horner tá fazendo já não tá trazendo sucesso. Não está trazendo sucesso nenhum. Isso é evidente, olha pro carro. Principalmente pro segundo carro, e esse é o problema. Se o Verstappen sai, e você só tem um carro que é difícil de pilotar, e outro carro que é uma bomba pior ainda, qual que é o futuro dessa equipe? Qual que é o futuro dessa equipe? Aí ficou uma bomba tão grande que nem o pessoal que defendia o Christian Horner conseguia defender mais. Qual que é o futuro da equipe se o Verstappen sai? Beleza, você tem um carro que é bom. O segundo carro é uma bomba. Ninguém consegue pilotar aquele segundo carro. Beleza, mas você tem um carro que é bom. Quem que vai assumir ele e fazer a mesma coisa que o Verstappen faz? O carro é bom, mas o Verstappen que levava ele para outro nível ainda assim. Ele era o terceiro carro em corrida do segundo carro, mas o Verstappen levava ele para outro nível, querendo ou não. Porque o Verstappen é um piloto fora da curva. Quem que ia assumir esse posto? Sem ele, essa Red Bull ia afundar. Então isso é uma jogada da Red Bull para manter o Verstappen. Isso é uma tentativa desesperada da Red Bull de manter o Verstappen. Eles sobem o Laurent Mekies, que estava na Racing Bulls, que foi contratado no começo do ano passado também. Não sei nem se já não foi com uma promessa, né, com esse pessoal que era contra o Horner, já falando, a queda dele é inevitável, faz seu trabalho quieto ali, que eventualmente você vai subir para a Red Bull. Eu não duvido, porque o cara saiu da Ferrari para ir pra Racing Bulls. Tudo bem, era pra ser chefe de equipe, beleza. Mas o cara sai da posição dele de engenheiro da Ferrari pra Racing Bulls. Foi meio suspeito.
Mas talvez seja isso. Talvez pessoas que estivessem envolvidas nesse plot já de derrubar o Horner prometeram pra ele um cargo. Tipo, ó, quando o Horner cair, você já sobe lá pra equipe principal. E ele assume esse posto. E, obviamente, 2025 da Red Bull não tem muito mais o que esperar. A gente tem que ver como vai ser em 2026. Que aí sim o Laurent Mekies vai conseguir poder botar a mão na massa. E ainda nem tanto, né? Porque a Red Bull, obviamente, já começou o desenvolvimento do carro de 26. Então ainda não vai ser um carro 100% Laurent Mekies. Mas a gente tem que esperar pra ter certeza de tudo isso. O fato é que isso tudo vem de um grande subplot. É aquela analogia que eu fiz pra vocês quando eu tava explicando as guerras internas da Red Bull com o Cícero e Catilina, né? Que é exatamente essa questão de você tem alguém que consegue se defender lá dentro de pessoas que não querem aquela pessoa lá dentro. Porque ele tem alianças fortes. E o que mantinha ele ali era exatamente que as decisões que ele tomava estavam dando certo. A partir do momento que as primeiras decisões começam a dar errado, esse bolo vai te engolir e te jogar pra fora como se você não fosse nada. E foi o que aconteceu. O Christian Horner, mais de 20 anos de Red Bull, diversos títulos de pilotos e construtores, mas eventualmente as polêmicas que ele se envolveu, as pessoas que ele custou pra Red Bull e o piloto que ele eventualmente poderia custar pra Red Bull, numa situação que você olha e vê que ele é o único piloto que pilota dentro dessa equipe, colocaram ele dentro de uma linha de fogo que era impossível segurar, era impossível manter por mais tempo e é basicamente isso. Era inevitável que essa demissão fosse acontecer. Agora, quão mais cedo, quão mais tarde, só dependia dos resultados que o Christian Horner trouxesse pra equipe, baseado em todas as tretas e todo o pessoal que ele fez a equipe perder nesses anos. E agora, depois do GP da Grã-Bretanha, se já não foi tomada essa decisão antes, com os insights que a gente teve do Gary Anderson do The Race, foi a última corrida do Christian Horner e ele já sabia que ia ser demitido antes dela começar. Mas é basicamente isso. Queria trazer toda essa reflexão e o que eu penso sobre a demissão do Christian Horner. Valeu!